Saudações a todos, muito bom dia, que vocês estejam todos bem, com a graça de Deus, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, é uma honra inigualável recebê-los aqui e tê-los conosco, tá? Gratidão a todos, muito obrigado mesmo. Bom, vamos hoje ao tema, né, ao assunto, que é sobre algumas revelações sobre algumas geometrias sagradas, né? Vocês sabiam que as mandalas representam, né, uma geometria sagrada, né? Por exemplo, existem formas geométricas que representam uma geometria sagrada, né? O próprio Merkaba, né? Ou Merkaba, né? Muitos dizem Merkaba, Merkabah. Existem muitos termos em sânscrito, né? Existem muitos termos oriundos do hinduísmo, do budismo e até mesmo do taoísmo, né? Que possuem uma origem sânscrita, tá? E o sânscrito acabou influenciando algumas religiões, tá? Como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo e outras correntes também, tá? Por exemplo, registros akáshicos, tá? São registros armazenados em nossa mônada, em nosso espírito, tá? Os mudras, que são, né, sinais com as mãos, né? Existem vários mudras preconizados, né, pelo budismo, hinduísmo, enfim. A palavra sutra, tantra, mantra, assim como mudra, são termos em sânscrito, assim como Merkabah, Kabbalah, né, mandala, akáshico, né, karma, chakra, né? Existem muitos termos oriundos da palavra em sânscrita, né, e também do hinduísmo, do budismo, taoísmo e de religiões orientais influenciadas, né, durante milênios, tá? Os grandes mestres da antiguidade já traziam conhecimentos, né, do universo, e muitas traduções tiveram interpretações diferentes, tá? Mas cada interpretação sofreu uma alteração de acordo com a tradição, cultura, etnia daquele país. Então, o hinduísmo foi, né, disseminado, difundido de uma forma particular. O budismo acabou se adaptando a diferentes culturas, tradições, povos, etnias diferentes, né? Porque existem, por exemplo, dentro do budismo, várias escolas, seitas, né? Existem vários tipos de budismo, né? O budismo, por exemplo, Nichiren, né? O budismo Mahayana, o budismo Theravada, o budismo Vajrayana, o budismo Zen, né? Existe o budismo japonês, o budismo chinês, o budismo coreano, o budismo tailandês, o budismo tibetano, né? Existem várias escolas budistas diferentes que foram se adaptando, foram se adequando a cada nação diferente, povo diferente, tradição diferente, né? Assim também como existem escolas e seitas diferentes dentro do taoísmo, né, e de outras religiões, né? Então, alguns ensinamentos, alguns preceitos foram transmitidos de forma diferente. Alguns termos, nomenclaturas, terminologias foram preservadas, mantidas. Algumas palavras em sânscrito, por exemplo, foram mantidas dentro das religiões. Porém, a forma de ensinamento, a
acabou sendo um pouco diferenciada de acordo com algumas religiões, porque as religiões carregam dogmas, doutrinas, rituais, preceitos diferentes. Cada escola, apesar de ensinar a mesma coisa, manter, por exemplo, o mesmo termo, seguem preceitos diferentes. As doutrinas se diferenciam em alguns detalhes. Então, as religiões sofreram algumas modificações em seus ensinamentos. Algumas escolas interpretaram de uma forma diferente alguns ensinamentos, tá? Mas não tem problema algum, porque Deus fala vários idiomas, né? A verdade está em toda parte, mesmo que os ensinamentos tenham sido preconizados, né? De várias formas e de maneiras diferentes em vários lugares, né? A verdade ela se espalhou e acabou se adaptando de acordo com a compreensão e o nível evolutivo de cada um. Então, Deus, compreendendo tais diferenças, permitiu, né, que as verdades e os ensinamentos chegassem a todos de uma forma diferente. E é chegado um momento em que conceitos novos estão sendo trazidos para a nossa compreensão. Então é chegado o momento de compreendermos mais, de entendermos mais, né? As religiões têm um papel importante para a evolução do espírito, né? Mas nós não devemos nos apegar, né? Nos limitar às religiões, né? Podemos sim aprender conhecimentos valiosos, podemos aprender com as religiões ensinamentos preciosos, tem muitos ensinamentos valiosíssimos dentro das religiões, tá? Mas nós não podemos nos prender e nos limitar, né, aos dogmas, rituais, preceitos, mas absorver todo o conhecimento, toda a verdade, né, e não nos limitar às religiões, né? Deus e a espiritualidade da luz estão presentes nas religiões, tá? O problema não são as religiões, mas os homens que fizeram com as religiões o que elas se tornaram hoje, né? Então, os homens acabaram distorcendo alguns ensinamentos, deturpando os ensinamentos, né? Adulterando e corrompendo muitos ensinamentos nas religiões. Mas, então vamos lá. Com o intuito de trazer uma nova luz, de contribuir, de esclarecer, gostaria de trazer alguns detalhes interessantes, tá? Nas quais eu fui intuído, me mostraram, né? Estou sempre estudando, buscando melhorar, então gostaria de compartilhar meu conhecimento com vocês, porque aquilo que nós recebemos de graça, devemos doar de graça, tá? Então, gostaria de compartilhar para o benefício de todos, tá? Porque é o momento, né? É o advento do grande conhecimento, de termos acesso às revelações, né? Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar sobre mônada, superalma, fractais, almas gêmeas, chamas gêmeas, contrapartes, enfim. Pois bem, vocês já prestaram atenção, por exemplo, em uma mandala? Eu fiz um desenho, prestem atenção. Eu fiz um desenho representando aqui, né, uma hierarquia monádica, tá? Então, vejam bem, eu fiz a mônada, né? A mônada, ela representa o nosso espírito. A mônada é a nossa centelha divina, é a partícula de Deus, é a célula de Deus, o átomo divino, certo? A mônada. E ela precisou se fragmentar, se fractalizar, né? E criou várias porções fractais, subdivisões ou multiplicações, conhecidas como superalmas. E estas superalmas, que são
fragmentações da mônada também se subdividiram e se fractalizaram, né, dando origem a vários fractais. Entendem? Então, estes fractais são porções, fragmentos dessas superalmas, e essas superalmas também são fractalizações, porções da mônada. Prestem atenção, o que te lembram este desenho, esta hierarquia monádica aqui, o que representa e o que os faz lembrar? Não é semelhante a uma mandala? Preste atenção que as mandalas, elas possuem alguns detalhes diferentes, tá? Mas esta representação aqui da mônada, das superalmas, dos fractais, tá? Elas lembram muito uma mandala, tá? Isto aqui se trata de uma geometria sagrada, tá bom? Eu fiz um desenho aqui, representando a superalma e um pequeno fractal, tá? Então, eu fiz apenas um esboço, tá? Apenas ilustrativo para facilitar a compreensão. Mas as mandalas representam este segredo, que não é segredo, né? Mas os orientais já sabiam disto. As mandalas, elas foram bastante divulgadas, né? Disseminadas na cultura oriental, né? Particularmente no budismo, no hinduísmo, no taoísmo e nas religiões orientais, né? As mandalas, elas escondiam simbolismos, segredos celestiais, né? Então, por exemplo, no lugar dali da mônada, né, as mandalas faziam ali, então, núcleo de uma flor, né? As superalmas representando as pétalas desta flor, né? Dividida em várias pétalas, e no meio destas pétalas maiores existiam e existem pétalas menores, como se fossem sementes, né? Então as mandalas, com as suas representações simbólicas, com seus desenhos simbólicos, né? As mandalas representam a mônada, as superalmas, os fractais. Então, os orientais já sabiam deste segredo. Na cultura oriental, desde os tempos mais remotos, desde os primórdios, os orientais sempre acreditaram naquele conceito de segredo oriental, né? Então, assim, os orientais sempre mantiveram aquela mente, né, de que não se podia compartilhar certos segredos, né, aos estrangeiros. Então, assim, no Oriente, este pensamento perdurou durante muito tempo, né? Não podemos compartilhar nossos segredos com os estrangeiros. Eles são inimigos, né? Então, durante muito tempo, muitos segredos orientais permaneceram em sigilo, né? O que se constitui um grande erro, né? Porque Deus, ele permite que todos tenham acesso, né? Não existe segredo. Existe sim o tempo certo para tudo, tá? Mas segredo não existe. Existe um tempo certo para se revelar as coisas. Quando Deus permite e autoriza que a espiritualidade revele um conhecimento, uma verdade, este conhecimento, esta revelação tem que ser compartilhada, né? Então, assim, nós vemos, inclusive, né, em muitas religiões, né, que muitas revelações, muitas informações são guardadas em sigilo e segredo e não são compartilhadas, o que é um grave erro, porque se Deus permite, autoriza que a espiritualidade revele algo importante, não é para guardar segredo, tá? Mas as religiões
com o seu fundamentalismo, sectarismo, ortodoxia, doutrina, enfim, com os seus paradigmas arcaicos, obsoletos e primitivos, ainda sustentam, né, este tipo de pensamento estereotipado, inflexível, né, e que impossibilita, né, a liberdade de expressão de um espírito, né? Porque o homem, que é uma criatura viva, o espírito, é muito mais importante do que qualquer sistema ou regra pré-estabelecida, né? Nós somos seres divinos. Então, quando Deus autoriza e permite uma revelação, quando a espiritualidade encaminha este pedido de Deus e revela algo, o homem não tem o direito de manter segredo e confinar esta verdade. Aqueles que não compartilham uma mensagem divina em benefício de outros acumulam karma muito grande, né? Pensem bem, né? Todos aqueles que guardam certos segredos que não deveriam ser guardados acumulam karmas pesadíssimos, porque se Deus está permitindo, se a espiritualidade da luz está trazendo uma revelação, uma informação importante, é para que todos tenham acesso. Todos tenham acesso. Um homem não pode confinar, esconder, manter sobre segredo e sigilo algo que é importante para todos. Né? Então, dai de graça o que de graça recebestes. Tudo aquilo que recebemos de Deus e da espiritualidade deve ser também dado de graça. Não podemos comercializar, cobrar algo que nós recebemos de graça. Então, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem da espiritualidade, através da mediunidade, não pode ser cobrado, não pode ser, né, explorado desta forma, porque o que de graça nós recebemos, de graça nós temos que também dar ou doar, né? Então, as revelações, elas chegam no momento certo, tá? Por exemplo, existem revelações que devem ser divulgadas e difundidas no momento certo, tá? Mas elas não devem ser mantidas em segredo, mas devem ser divulgadas, propagadas, né, no momento certo. Existe um tempo limite, né? Existe um tempo que aquela revelação, aquela informação deverá ser publicada, divulgada, disseminada, né? Mas não guardada e mantida sobre sigilo, segredo, né? Porque de uma forma ou de outra a espiritualidade vai se encarregar de usar outros instrumentos para trazer aquela revelação, aquela informação que foi ocultada, né? Porque muito nos foi ocultado, muito nos foi ocultado, né? Os seres trevosos, desinteressados pela evolução humana, ocultaram de nós muitas verdades, muitas informações importantes, porque as trevas não estão interessadas na evolução da humanidade. Então, as trevas confinam, manipulam, mentem, ludibriam, ocultam, escondem. Elas atrapalham o trabalho da luz, né? Elas tentam ocultar a luz, tentam esconder, elas tentam, de uma certa forma, impedir que aquele trabalho da luz, aquela informação, né, chegue a todos. Então existem muitas interferências e uma resistência muito grande, né, por parte das trevas para que esta luz seja obscurecida pelas nuvens da escuridão. Então, nós precisamos, né, compreender que existe um tempo para tudo, né? Existem revelações
Existem informações que elas chegam ao nosso turno no tempo certo, na hora certa, né? Estou dizendo que no momento certo, na hora certa, as revelações, as informações, as novas verdades chegam no seu tempo certo, quando Deus permite e autoriza. Mas quando Deus permite e autoriza e a espiritualidade traz essas revelações, elas precisam ser divulgadas, não ocultadas, da forma como muitos fazem, né? Então, devemos compartilhar de forma desinteressada. Não deve haver ego, não deve haver interesses pessoais mesquinhos, né? Muitas pessoas se apropriam de informações como se fossem de autoria própria, e tudo é de Deus, né? Existem pessoas que se apropriam de informações como se fossem de autoria própria, e não são. Muitas pessoas ainda na ilusão de acreditarem que criaram algo, ainda caem na ilusão do ego, porque tudo vem de Deus. As intuições, as criações que os seres humanos têm, provém da espiritualidade da luz e provém de Deus, né? O próprio espírito do homem, quando cria algo, quando desenvolve, fabrica, executa, realiza, vem da fonte. Essa fonte vem de Deus. Então, tudo vem de Deus. Toda a criação do homem vem de Deus. Então, nós não devemos nos apropriar de algo alimentando interesses próprios, egoísticos, né? Acreditando ser os detentores daquela criação, porque nós não somos. Toda a criação vem de Deus. Porque se o homem não tivesse vindo de Deus, se o homem não tivesse vindo da fonte, o homem não criaria nada. Pensem bem, nós viemos de Deus, Deus está em nós, nós estamos em Deus. Se o homem não tivesse vindo de Deus, se Deus não estivesse no homem, o homem não criaria nada. Então, o homem deve agradecer a Deus pelas suas criações, porque vem de Deus. Então, nós não devemos nos apropriar de nada, porque tudo é de Deus. Inclusive nossas próprias ideias, criações, que são também conquistas individuais, particulares do nosso espírito, porém, vem da fonte divina, entende? Nós temos o nosso mérito, né? Nós somos espíritos individualistas, né? Nós temos a nossa identidade, somos espíritos em constante evolução, temos a nossa liberdade, a nossa individualidade, né? Temos também nossa parcela de mérito, crédito, né? Nós evoluímos, conquistamos por merecimento próprio, né? Porém, tudo vem de Deus, né? Inclusive o nosso espírito vem da fonte. Então, se nós não tivéssemos vindo da fonte de Deus, não teríamos esta capacidade de criar, porque o Criador, que criou tudo, deu à criatura, que somos nós, como co-criadores, este potencial também de criação, tá? Então, é isto. As mandalas revelam este simbolismo sagrado, né? A geometria sagrada está em tudo, né? A geometria sagrada, ela está desenhada no universo, né? Podemos ver, por exemplo, que existe no universo, né, entre as constelações, galáxias, nebulosas, universos existentes, estrelas, toda uma geometria sagrada ali, né? Inclusive no nosso próprio corpo humano, no nosso organismo, em nossa fisiologia, anatomia, né? Basta que notemos e observemos o comportamento de nossas células, né? Das estruturas sistêmicas, como o sistema sanguíneo,
sistema linfático, sistema nervoso, né? As células, ou seja, tudo tem um padrão, né, de movimento. Se vocês olharem para as nossas digitais, né, se vocês olharem inclusive para o redemoinho, né, dos nossos cabelos, né, no couro cabeludo, tudo tem um padrão de movimento, né, um padrão circular, né, que também está presente na natureza, né, observando as folhas, por exemplo, né, ou então outros elementos da natureza, tudo segue um padrão geométrico, né, que se perpetua, como se fossem fractais, né, padrões de movimento circular e padrões de fractalizações, ramificações ou extensões, continuações, subdivisões, multiplicações, porções, né? Os fractais acabam compondo esta geometria sagrada, né? E a mandala, ela revela, né, a presença desta geometria sagrada e dos próprios fractais. Observem como as mandalas são criadas e desenhadas, cada mandala de uma forma diferente, porém ilustrando ali, né, a presença da mônada, das superalmas, dos fractais, em seus diversos aspectos criativos, seja através de pétalas, sementes, formas geométricas, mas as mandalas escondem não mais este segredo da criação divina, do nosso espírito, da hierarquia das mônadas. Tá? Então, as mandalas revelam o poder da criação divina, né? Da mônada, das fractalizações de seus corpos, que está presente em tudo, inclusive na natureza, nos universos, em todos os lugares, em todos os seres vivos, né? Este é o poder ilimitado de Deus, o poder da criação. E a mandala revela isto para todos nós, tá bom? Existem também outras formas geográficas, né? A teoria de Fibonacci, né? Padrão de movimento circular, né, que se perpetua. Existe um cálculo matemático perfeito, né? Existem números cabalísticos, né? Não é somente o número 7 ou o número 8, mas o 3, o 6 e o 9. São números que, em sua essência, carregam um significado muito profundo, né? Vocês costumam enxergar números iguais a todo momento? Eu costumo ver números iguais em todos os instantes e momentos. Eu vou, por exemplo, olhar para as horas, vejo ali números iguais a todo momento, né? São portais sendo estabelecidos, né? Sinais do universo. Existe uma sincronicidade ali, né? Porque os números revelam, né, uma realidade existencial, às vezes incompreensível para nós, né? Mas os números não mentem, né? Existe um cálculo matemático perfeito, né? Deus está em todas as ciências, Deus está em tudo, né? E foi pensando nisso, acabei me lembrando, né? Fiz um vídeo anterior sobre as energias, falei sobre as mãos, né? As mãos e as energias que irradiam pelas mãos, né? Eu fiz, confeccionei, né? Esta flauta de bambu. Na verdade, eu confecciono flautas de bambu para meditar. Então, acabei, né, adquirindo este hobby. É uma espécie de meditação. Então, eu me inspirei nos modelos indianos, japoneses, chineses, né? Então, acabo confeccionando flautas de bambu inspiradas no modelo indiano, né? Hindu, né? Como o bansuri no japonês, né? Yokobue, Shinobue, Shakuhachi no modelo chinês, né? Dizi, Dongxiao ou Xiao, né? Então,
são modelos também assim semelhantes ao pífano, pífaro ou pife, né? Flautas semelhantes àquelas flautas nativas, né? Enfim, gosto muito de confeccionar flautas, aprendi, né, alguns anos atrás, né? E com as minhas mãos, né, aprendi a confeccionar flautas de bambu, fazer todo o processo, desde a colheita até a cura, confecção, produção, e uso a flauta de bambu para meditar, tá bom? Então, assim, as notas musicais também compõem, né, uma geometria sagrada, né, no que diz respeito às notas musicais, que são ondulações, né, e energias sonoras, tá? Que também tem um aspecto, né, no poder criativo de Deus desde a sua origem, né? Porque o som, né, há que muitos dizem Om, né, que é o som que ecoa no universo, né? É um mantra poderosíssimo, né? São 3 letras: A, U e M. A, U, M. A, U, M. Então, nós dizemos assim: Então, são 3 palavras, A, U, M, mas a letra M nós a pronunciamos como no final, né? Então, o mantra, que é uma energia, né, promove também uma geometria sagrada que, apesar de ser imperceptível aos nossos olhos, elas registram uma energia captada pelo vazio, pelo cosmos, pelo universo, que cria, modela e plasma. Então, a geometria sagrada não é somente aquilo que é perceptível aos olhos, mas é perceptível ao espírito, tá? E é isso, meus amados amigos e irmãos. Bom, gratidão imensa pelo acompanhamento até aqui. Fiquem com Deus. Que a fonte divina e criadora os abençoe de forma plena e absoluta. Que vocês tenham um dia maravilhoso em todos os sentidos. E até o próximo vídeo. Gratidão imensa. Até mais.